E aí, pessoal, bom dia. Um bom feriado prolongado para vocês aí, de Tiradentes. Passando aqui só para fazer aí uma breve abordagem do que eu achei do livro Yumi e o Pintor de Pesadelos, que terminei de ler anteontem. E é um livrinho curtinho da Cosmere aí. E caramba, hein? Os livros do Santos é um melhor que o outro, né? Meu Deus do céu. Comecei lendo o livro ali achando que não ia ser lá essas coisas, mas no final foi interessante pra caramba. Bom, pra quem aí já tá familiarizado com o universo da Cosmere, então esse é mais um livro ali desse universo. E o livro ali ele é narrado do ponto de vista do Royd, ou como é que fala? Onipresente Royd. E tem bastante, algumas menções ali da. Não diretamente, você tem que ter lido tal, os livros dos relatos da Tempestade ali para pescar algumas coisas tal. E outros planetas da Cosmere brevemente ali, mas não é obrigatória a leitura. Você pode ler o livro ali, não é necessário você compreender o universo da Cosmere para você ler esse livro, no caso. Mas é legal mesmo assim. Eu não vou entrar muito nos detalhes ali sobre o que acontece no reino do livro aí, que o pessoal às vezes não gosta de spoiler, né? Mas, enfim, só algumas abordagens ali linkando mais ou menos os outros livros. O planeta onde se passa esses eventos do livro, ele se chama Komashi no sistema de Utol. Então, é uma estrela com dois planetas. Tem o planeta Komashi e o planeta Utol. Nessa região ali, um dos fractais, ou um dos deuses da Cosmere, se fragmentou. No caso, é o fractal Virtuosidade. Por enquanto, a gente não sabe por que ele se fragmentou, ele ou ela se fragmentou no caso. A gente só sabe que se fragmentou ali, no caso, morreu. Isso afetou o planeta da região, espalhando ali vários fragmentos, como se fossem os esprenos de Rochar, no caso. No caso específico de Comache ali, eles chamam esses esprenos de espíritos. E a sociedade ali, aqui eu busquei um apoio ali, que na leitura para mim parece cultura japonesa e como eu não sou um conhecedor a fundo e sinceramente detesto coisa relacionada à parte da cultura japonesa, não conheço e também não dou muita bola. Mas falaram ali que é uma mistura entre algumas coisas de cultura japonesa e cultura coreana. Enfim, com a abordagem do lado ocidental, como sempre, né? Mas deixa pra lá. Enfim, o livro em si ali tem uma pegada mais pro drama e tal. E a história, como sempre, os outros livros do Santos vai prendendo a gente. Ali começa com o pintor na cidade dele ali, que é uma cidade completamente envolta por uma escuridão chamada Mortalha. E a luminosidade deles ali, que como se fosse assim falar, a claridade, ou o sol no caso, são um conjunto chamado íon, que ela fornece ali, são duas linhas, uma de cada cor. Se eu não me engano, acho que é azul e a outra é roxo ou magenta, alguma coisa assim. Agora não tô lembrando mais certo de cabeça aqui. Mas enfim, é basicamente a base de toda a sociedade onde ele vive.
Esse íon ali é a base de toda a tecnologia dessa sociedade onde o pintor vive. Então, eles têm ali o que seria o equivalente à televisão, outros avanços tecnológicos, e eles, inclusive, se tornaram capazes de fazer viagem interplanetária. Tudo isso com a tecnologia baseada nessas linhas de íon. E a outra personagem, que é a Yumi, ela vive numa outra, como se fosse uma outra realidade ali, só que é um planeta totalmente diferente. É uma sociedade agrária, ainda ali, como é que fala? Com uma sociedade agrária básica ali, onde o principal, as que faz a sociedade delas avançar, desenvolver, são as Yokihijo. Como se fosse ali umas feiticeiras ou bruxas, talvez. E agora que vou entrar em alguns spoilers e tal, o problema começa nessa sociedade ali da Yumi, quando uma parte de um grupo de pessoas ali conhecido como os eruditos, ou o equivalente a cientistas, começam a fazer um avanço tecnológico para tentar aumentar a quantidade de fazer a mesma coisa que as Yokihijo fazem, só que em maior quantidade. Para isso eles tentam criar uma máquina que faça esse processo. Só que acaba dando errado, como sempre, né? E deu merda. Bom, eu acho que eu não vou avançar muito aí. É um livrinho curtinho. Se for para você pegar aí para ler, fazer a leitura direta, aí você devora tranquilo aí em uma semana, de boa. Não é uma leitura difícil, é uma leitura leve. É, como é que fala? Ela fisga a gente para ler, mas não chega a ser uma leitura pesada. Bom, valeu. Espero que vocês gostem aí das leituras. E a gente continua o barco. Vamos avançar aí pra. Não sei o que é que eu vou ler agora. Tem muita coisa pra terminar. Mas enfim, acho que alguma coisa da Cosmer de novo. Valeu, obrigado. Mete dentro no like pra dar uma força pra nós.